Por que tem gente que aparentemente sabe menos do que você, é um profissional menos qualificado do que você, mas ela faz sucesso na internet falando sobre a mesma área que você? Ela constrói uma audiência, pessoas param para ouvi-la e compram produtos e serviços dessa pessoa, normalmente cursos online. E aí você vê aquela pessoa falando, ela tem menos tempo de experiência que você naquilo, às vezes ela é muito mais jovem do que você, ela fala coisas que você olha e julga como, nossa, nem é bem assim as coisas, eu sei relativamente mais do que ela. O que ela está ensinando não é 100% correto, só que ela está lá dando certo e você só está olhando dos bastidores. Desde que eu comecei lá atrás, tem gente que vem falar comigo sobre isso. Ele vê um professor de inglês dando certo na internet e faz o comentário, o cara nem pronuncia direito. Eu mesmo vivi isso, porque quando eu comecei, no caso, a ensinar japonês online, eu não era a pessoa que mais sabe japonês do Brasil. Tem muitos professores com muito mais experiência que eu na época, pessoas de faculdade, pessoas com uma grande formação, mas eu fui lá e fui um dos primeiros que apareceu na internet e começou a construir, digamos, essa escala. Então hoje eu quero falar um pouco a respeito desse assunto. O que acontece é que essas pessoas tiveram uma coisa que talvez você ainda não teve, que foi ousadia. Elas tiveram certa ousadia e ao mesmo tempo certa humildade para entrar em mares nunca navegados antes, saindo da zona de conforto da área de especialidade delas, que possivelmente é a sua, e entraram ali num universo que envolve todo um conjunto de novas habilidades que precisam ser aprendidas e que no começo você precisa fazer de forma ruim e com não tanta qualidade, porque você precisa novamente entrar na posição de aprendiz, você precisa normalmente entrar na posição de algo que você não tem experiência, não tem conhecimento, e no começo vai ser ruim e você tem que passar por esse processo evolutivo de novo, que na tua área de especialidade você já passou. Às vezes você já passou por isso há muitos anos. Só que para você entrar nesse novo universo, vai doer algumas coisas. Você vai ver que falar para a câmera não é tão fácil assim, você vai ver que produzir postagens para o Instagram não é tão fácil assim, criar páginas para divulgar os seus cursos, seus produtos não é tão fácil assim, contratar alguém para fazer isso para você não é tão fácil assim, não é tão fácil assim entre aspas, não é tão fácil do ponto de vista de quem está começando e vai fazer isso pela primeira vez. E fazer alguma coisa do tipo pela primeira vez, principalmente quando você já é um profissional com certa história em determinada área, dói bastante. Tem que ter muita humildade para começar a fazer de forma ruim uma coisa nova, principalmente porque vem aquele medo de você começar a ser julgado. Como assim eu, um médico com 20 anos de experiência, vou entrar na internet, fazer um videozinho tosco e 30 pessoas vão ver e dessas 30, 20 são pessoas que já me conhecem? O que eles vão pensar? Eu aqui com a minha agenda lotada, eu aqui relativamente conhecido, com um monte de gente me indicando, tô chegando aqui com um perfil pequeno, falando para poucas pessoas e vou vender curso. E aí quando eu começo a vender alguma coisa, ninguém compra num primeiro momento. Tem que ter muita humildade para aguentar isso e tem que ter ousadia. Tem que passar pelo processo de sentar na cadeirinha do aluno de novo. Tem que passar pelo processo de entrar num universo onde você não sabe nada ainda e que você vai aparecer. Você tem que aprender com o processo de dar a cara a tapa. A experiência nessa área vem do estar ali se mostrando, estar ali compartilhando com o mundo a tua voz, a tua mensagem e o teu conteúdo. E às vezes você vai ver no começo que o teu conteúdo não é tão bom assim num primeiro momento. Você vai ligar a câmera, começar a falar e ficar perdido. E aí você pode até pensar, poxa, mas quando eu tô frente a frente com o meu cliente aqui, eu falo tão bem, eu explico tão bem para ele, porque realmente não é a mesma coisa. A arte de pegar um conteúdo e passar para frente, principalmente por uma câmera, por uma live, sem alguém interagindo com você, sem estar olhando no olho, sem ela estar fazendo perguntas imediatamente, ou seja, uma comunicação unilateral, não é tão fácil. Mais uma vez eu abro aspas aqui, não é tão fácil para quem está começando. Depois que você começa a praticar, você vai melhorando e você fica bom nisso. Mas no começo você tem que conviver com essa dor de ser
ruim em uma coisa completamente nova, sendo que você provavelmente já é bom durante muitos anos em alguma outra área. E se você tem essa experiência de ver pessoas na internet que aparentemente sabem menos do que você e são piores do que você nessa área, dando certo, usa isso como uma inspiração para: se ele consegue, eu também consigo. Eu consigo fazer melhor. E ao mesmo tempo tenha humildade de que não é no primeiro mês que você vai estar melhor do que ele. Ele chegou antes do que você. Ele teve uma ousadia que até agora você não teve. Ou então, ele teve uma visão antes de você. Então, mesmo que na tua área profissional, mesmo que ele seja um professor de inglês pior do que você, mesmo que ele seja um médico pior do que você, ele teve uma visão de negócio mesmo que você não teve ainda. E aí entra a humildade de reconhecer o mérito que ele teve por algo que você ainda não teve, seja em ousadia, seja em humildade. E usar isso como força, como uma força interna para você pensar: se ele consegue, eu também consigo. Só que você vai ter que trabalhar dobrado para chegar lá. Porque os 10 anos de formação mais experiência na área que você tem vão ser muito úteis para passar para frente. Só que para conseguir passar para frente, você vai desenvolver um conjunto de habilidades que você ainda está na estaca zero.